Olá, muito bom dia para você. Em Patos de Minas, 60% dos domicílios já foram visitados pelos licenciadores do IBGE. Mas como em muitas cidades brasileiras, faltam profissionais. Por isso, a pesquisa foi prorrogada até dezembro. Mais licenciadores devem ser contratados. Tem mais na edição do 30 Minutos desta segunda-feira. Quase 850 pessoas se inscreveram para o mutirão Aterpai em Minas Gerais. Os vencedores do torneio de futebol de base em Patos de Minas. Cruzeiro perde invencibilidade de 16 jogos após derrota para o Sport. Atlético empata com o Ceará e desperdiça a chance de subir uma posição na tabela. Isso e mais agora no 30 Minutos. O mutirão Direito a Ter Pai foi realizado em todo o estado. 63 unidades da Defensoria Pública de Minas participaram do mutirão, inclusive Patos, que está na 10ª edição. Em Patos de Minas houve boa movimentação na procura. 849 pessoas se inscreveram no estado. Cerca de 20 famílias participaram no mutirão Direito a Ter Pai para a realização de reconhecimentos espontâneos de paternidade e exames de DNA. As partes comparecem, realizam o exame em dando positivo. Posteriormente, o resultado sai entre 15 a 20 dias. Aí o pai pode fazer o reconhecimento espontâneo e daí a gente já providencia a certidão de nascimento para a criança. As inscrições para o mutirão ocorreram durante todo o mês de setembro. Outro serviço oferecido na Defensoria Pública foi a orientação jurídica, com relação à ação de investigação de paternidade. Em caso do pai ser notificado e não comparecer para fazer o exame, a gente orienta a mãe, com relação à documentação, providenciar para a gente propor a ação de investigação de paternidade. A defensora pública Maria Emília Machado afirma que o pai pode até se recusar a reconhecer a paternidade após o resultado positivo do teste de DNA, mas mesmo assim será movida uma ação. Nesse caso também a gente vai ajuizar a ação de investigação de paternidade, só que já de uma forma bem mais tranquila, porque já vamos anexar o exame de DNA positivo. Após a confirmação da paternidade, o pai passará a pagar pensão alimentícia. E vale salientar que o único crime no país que resulta na prisão pela falta de pagamento é justamente o da pensão alimentícia determinada pelo juiz. A pensão é calculada de acordo com a possibilidade do pai, de acordo com o que ele ganha e com a necessidade da criança. Se a criança tem uma rotina normal ou se ela tem mais gastos com saúde, com medicação, então aí ela vai variar. Se o pai não pagar uma pensão já fixada em juízo, ele pode ser preso. A pena estipulada pelo juiz pelos pais que não pagarem a pensão alimentícia é de 1 a 3 meses, a ser cumprida em regime fechado. O mutirão Direito a Ter Pai foi uma alternativa para aumentar o número de reconhecimentos de paternidade aqui em Patos de Minas. Mas vale reforçar que o processo é gratuito e acontece durante todo o ano aqui no prédio da Defensoria Pública. Não tem custo nenhum, o atendimento é todo gratuito, assistência jurídica gratuita, o exame de DNA, a certidão de nascimento, tudo de forma gratuita. A Defensoria Pública fica no 3º andar do edifício situado na Avenida Padre Almir, número 1249, no bairro Santo Antônio. Olha, a seguir aqui no 30 Minutos a gente vai falar do censo em Patos de Minas. 60% dos domicílios já foram visitados, mas licenciadores prevêem dificuldades no meio rural. E o IBGE prorrogou até dezembro o prazo para a coleta de informações para o censo demográfico deste ano. O motivo é a falta de recenseadores. Em Patos de Minas, cerca de 60% dos domicílios já foram visitados. Porém, a grande preocupação é com o meio rural. Desde o dia 1º de agosto deste ano, profissionais do IBGE trabalham pesado na coleta de dados dos brasileiros. Já são mais de 60 dias de pesquisa que, segundo o presidente do Instituto, não tem sido satisfatória. A estimativa é visitar 89 milhões de endereços. Devido à falta de recenseadores, o prazo para a coleta de informações dos brasileiros foi prorrogado até dezembro deste ano. Para se ter uma ideia, são pouco mais de 95 mil recenseadores espalhados pelo país.
o que corresponde a 52,2%. Em Patos de Minas, a equipe do IBGE precisaria de 140 pessoas para executar esse trabalho. São apenas 91. Toda a equipe do censo, ela realiza o trabalho de campo. Então, tanto o recenseador quanto o supervisor, todos estão em campo para executar o trabalho, né? Toda a equipe está envolvida. O coordenador de área explica que um recenseador pode ganhar mais de um salário mínimo e ter ajuda de custo em algumas situações. Um novo processo seletivo deve ser aberto em breve para preencher as vagas. Ainda não foi definido a data. A pessoa pode se deslocar aqui na Ouro Preto 777 para buscar informação e no Unipan, na sala 415, no bloco N. Também no site do IBGE, ibge.gov.br. Em geral, os recenseadores têm uma renda de R$ 1.200 a R$ 1.500. Só que assim, se a pessoa dedica mais horas, ele consegue aumentar bem a produção. E lembrando que setores rurais, ele tem uma ajuda de custo, que pode oscilar, vamos supor, 400, 700, 600 reais, que é uma ajuda de custo para realizar o trabalho. É obrigatório, por lei, responder o questionário, que pode ser básico ou mais completo. As entrevistas duram em média de 5 a 15 minutos. Todo recenseador ele é identificado, então você pode ir pelo 0800 721 8181 ou quanto como você falou, pelo QR Code, pela internet, respondendo ao IBGE, coloca a matrícula dele, consegue ver também. E assim, sabendo que a gente está realizando a pesquisa e a gente não pede nenhuma retribuição financeira e nem dados de conta bancária. A pesquisa é importante, pois ajuda o governo a conhecer a situação do país, para que a verba pública seja melhor direcionada. O censo é um retrato da realidade do país. Então, se o último retrato que foi feito foi em 2010, então a gente está muito defasado. Então, a gente tem que atualizar tanto a população, que a gente faz a contagem da população, mas pergunta sobre renda, sobre escolaridade, sobre se a pessoa tem algum tipo de dificuldade, de locomoção, de visão. Então, sim, é um retrato bem completo. Então, sim, é um retrato que precisa ser feito até para medidas públicas, para a gente saber como anda a realidade. Já aqui no 30 Minutos a gente fala de futebol e também do tempo. Previsão indica instabilidade para esse início de semana na região. O campeão da Série B do Brasileiro perdeu para o Sport nesse domingo na Ilha do Retiro, em Recife, no encerramento da 34ª rodada. Com o resultado, o Cruzeiro perdeu uma invencibilidade longa na competição. O Cruzeiro, que vinha de um empate contra o Ituano, foi derrotado pelo Sport na casa do adversário neste domingo. Determinado, o Sport colocou pressão. Afinal, ainda luta para chegar ao G4. A Raposa, produzindo bem menos que de costume, sofreu com a desatenção do setor defensivo. Abriu espaço e o Sport aproveitou. Aos 20 minutos, após cobrança de falta, Eduardo lançou a bola na área e Chico, de cabeça, balançou as redes. O segundo gol do Sport saiu aos 39 minutos. Wagner Love recebeu na entrada da área, girou, bateu e encontrou o gol. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou mais ligado na partida. O goleiro Saulo do Sport falhou e Bruno Rodrigues marcou para a equipe celeste. O Sport continuou a pressionar e marcou o terceiro com o Facundo Labandeira. Placar final, 3-1 Sport. O Cruzeiro perdeu a invencibilidade depois de 16 jogos. Eu gosto de ganhar a todo o que jogo. Eu fico assim quando perdo futebol. Fico assim, me vou para o vestuário, fico, não falo com ninguém, me vou para minha casa. Pronto. Por dentro fica tranquilo que estoy orgulloso de todo lo que están aquí dentro y eso no va a trocar, por más que perdamos los 4 juegos que sigan, no va a trocar porque logramos algo muy importante. Olha a los otros equipos, que son equipos grandes también y todo lo que están sufriendo y lo que van a sufrir hasta la última rodada. Así que estoy orgulloso de los jugadores que tenemos, de lo que están haciendo, de lo que ficaron al aire y de lo que jugaron hoy. O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Vila Nova, de Goiás, em Goiânia, na próxima sexta-feira, 8h30 da noite. Ainda falando sobre futebol, o Atlético desperdiçou a chance de subir uma posição na tabela com um empate neste domingo contra o Ceará no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Para o técnico do Galo, o time não jogou mal, mas lamentou o resultado. Pela frente, os alvinegros jogam fora de casa no próximo final de semana e enfrentam Flamengo, lá no Maracanã.
Com incômodo na panturrilha, o atacante Hulk assistiu ao jogo ao lado da torcida do Galo. Vindo de 2 vitórias, a esperança era de que o Atlético tivesse engrenado na reta final do Brasileirão, mas tropeçou contra o Ceará em pleno Mineirão. Um empate sem gols, apesar do time alvinegro ter tido mais chances. Para o técnico atleticano, a equipe não jogou mal. Não concordo. Se falar que o Atlético jogou mal hoje, não concordo de jeito maneiro. Jogou com muita entrega, muita determinação. Cara, se você pegar os números do jogo e os números forem ruins e faltar vontade dentro do campo, eu sou o primeiro que vou vir aqui dar pau. Mas não faltou, cara. Hoje, se entrasse 3 bolas dessa aí, 3-0, vocês estavam falando desse jogo, que foi um jogo bem jogado. Mas ela não entrou. Faltou a decisão correta. Nossa, e cada gol que a gente perdeu, inacreditável. Uma que entra e vai entrar a segunda e a terceira. Ou é o pênalti no primeiro lance, não sei. Vai mudar todo o jogo. Então eu não posso dizer em cima de um resultado ruim que foi uma má atuação. E o torcedor sabe que não foi uma má atuação. Errou bastante passes, como se falou, porque ficou com 70% da posse de bola, não sei. Porque o adversário jogou defensivamente muito bem, com a linha de 5 mais 2 volantes à frente, e nós temos dificuldade. O Atlético finalizou mais, teve mais posse de bola, mais chances de vencer, mas não conseguiu furar a defesa do Vozão. Foram muitas chances de gol, então não dá para a gente falar que o time jogou mal em cima de tantas chances que teve. Concluiu muito mal as jogadas, mas criou jogadas e teve o controle do jogo praticamente em 90 minutos. Esse Ceará que a gente jogou hoje, se você ver, eles ao longo de 16 partidas, 17 hoje que jogaram fora de casa, só em 2 delas ou 3 no máximo eles tomaram 2 gols. Então não é um time que é goleado, que toma muitos gols, eles têm um setor defensivo muito forte. Um lance que parou a partida foi depois de levar uma bolada no rosto após chute de Dodô. O volante Richard Coelho, do Ceará, precisou deixar o Mineirão de ambulância aos 33 minutos do primeiro tempo. Apesar do susto, saiu consciente do estádio. Outro fato é que a noite foi sem inspiração para os atleticanos. Poderia ter subido uma posição na tabela se tivesse ganhado do Vozão, mas o time mineiro continua na 7ª colocação, 1 ponto a menos que o Atlético Paranaense, que está em 6º, e que o Atlético sonha em alcançar para garantir vaga na Libertadores ano que vem. O próximo compromisso do Galo é contra o Flamengo no próximo sábado, 8h30 da noite, no Maracanã. E aí, Cuca, quais as estratégias? Passar para eles a devida confiança e a devida cobrança que tem que ter. Eu repito, o mais difícil no futebol não é fazer o gol, é criar a situação para chegar até a boca do gol. Nós estamos fazendo muito isso e não estamos sendo contundentes em pôr a bola para dentro da casinha, como a gente falou. Agora a gente tem 2 fora, que é o jogo do Flamengo e Fortaleza. Nós também temos que somar pontos para chegar no nosso objetivo aí, que é a classificação direta. Depende só da gente. Pois é, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Atlético tem agora 38% de chances de disputar a Libertadores em 2023. A semana começa com tempo instável na região. Confira aí. Previsão do tempo. Máxima de 33 graus nesta segunda-feira. Na terça, os termômetros variam de 19 a 32 graus. Em Presidente Olegário, a temperatura varia de 19 a 34 graus amanhã. Em Lagoa Formosa, varia de 19 a 30. Em Rio Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 29 graus. E em Coromandel, de 18 e 33 nesta terça-feira. Ainda nessa edição do 30 Minutos, a gente mostra os vencedores do torneio de futebol de base em Patos de Minas. Terminou neste domingo o torneio de futebol de base em Patos de Minas com muitos talentos revelados.
Após 2 longos e intensos dias de jogo, chegou o tão esperado momento da premiação dos times que se destacaram na competição e conquistaram prata ou ouro na classe em que se encaixa. Para a organização do evento, o dever foi cumprido. Foi positivo demais, né? A gente contou aí com vários atletas do Brasil, da região, atletas de Belo Horizonte, Uberlândia, Patrocínio, Monte Carmelo. Trouxemos também vários observadores técnicos do Brasil, de grandes clubes, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Fluminense. Então, assim, o balanço foi bem positivo. A gente está muito feliz aí no final dessa competição. Jean tem 17 anos de experiência como jogador. Mamoré e o RT estão dentre os clubes que ele já passou. Atualmente, é professor de futebol e veio de Belo Horizonte fazer parte da organização do torneio de base. Tive a oportunidade de jogar na URT, né, em 2012 e 2013, né, no ano de 2013, onde a gente acabou subindo. E no ano seguinte, na Mamoré, em 2014, onde a gente também conseguiu acesso. Então, é uma cidade que eu guardo no meu coração, tenho uma alegria enorme sempre que eu venho aqui em fazer esse evento. E sou grato a Deus por essa oportunidade de ter feito mais um evento bacana, ter oferecido algo bacana. As premiações incluem os troféus de melhor goleiro e artilheiro. O Novo Horizontino conseguiu levar para casa ambos, graças ao talento do Juan e do Igor Gabriel, que estão com os olhos brilhando de felicidade pelas conquistas do time. Feliz, primeiramente agradecer a Deus, né? E a gente fez uma boa partida, um belo campeonato, entramos com raça, com felicidade de jogar bola, que é isso que a gente tem, né? Isso que a gente sonha, e um dia se tornar profissional, né? Muito feliz e agradecer a Deus e muito a minha família por estar aqui. E a gente saiu de lá para um objetivo, ganhar um título. Estamos aí ganhando, mais uma para a coleção. A participação e o apoio dos pais e famílias são fundamentais para os jovens atletas. O pai do Juan sabe disso. É o maior incentivador do filho. Eu me sinto muito honrado, só tenho a agradecer a Deus e por ter ele, que é um grande orgulho, não só para mim, né? Os amiguinhos dele todos aí, o pessoal que apoia, né? Os professores. E estamos aí dedicando o que a gente pode fazer, né? Na segunda edição, o Patos Cup contou com a presença de mais de 500 atletas e cerca de 20 equipes. Mas o intuito da equipe organizadora é que o torneio cresça bastante nos próximos anos. A gente sabe que a responsabilidade sempre aumenta, né? A Patos Cup 1 foi de uma maneira, já fizemos de uma outra maneira, num local diferente, com campos fechados, com atletas mais de longe, e a gente quer internacionalizar essa competição. A gente pretende chamar clubes da Argentina, do Uruguai, alguns parceiros nossos de fora, para que a competição cresça e seja bom para todo mundo. Estamos tentando trazer equipes também da Europa, para fazer algo realmente grande, do tamanho da cidade realmente, que é uma cidade, poxa, que me abraçou, que me acolheu. E é bacana, né, que revela talentos. Esse tipo de competição, esse tipo de torneio acaba revelando essa moçada aí que joga e não tem oportunidade de aparecer e até de ser levada para outros grandes centros aí para poder, de repente, construir uma carreira no futebol. 30 minutos ficando por aqui, eu te encontro logo mais à noite no NTV News.